Graças a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, quero convidá-los a ler o texto sagrado. Na sequência, quero aqui fazer algumas considerações. Capítulo 5 do livro de Romanos. Amém? Versículo 1 diz assim, Romanos 5: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Poder sentar, queridos. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pelo pastor comigo, pelo convite. Vou estar aqui novamente para falar a palavra de Deus. Sou feliz por essa oportunidade. Quero dizer que Deus também alegrou meu coração. A nossa irmã que trouxe uma palavra aqui, onde está? Como a irmã chama mesmo? Irmã Najara. Continua, irmã Najara. Amém? Continua, porque tem unção aí, viu, irmã? Tem unção, tem graça. E quanto mais você usar o dom de Deus, mais afiado vai ficar, tá? Se sentir vontade, vem mesmo. Vem mesmo, vem mesmo. Louvado seja Deus. Queridos, estamos diante de um texto que fala da nossa realidade diante de Deus. E qual que é a nossa realidade diante de Deus? Somos justificados por fé. E temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso não é nada pequeno, isso é muito grande, é grande mesmo. O apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele disse assim: Amados, vede quão grandes coisas fez o Senhor por nós, que fôssemos chamados filhos de Deus. Queridos, Deus nos chama de filhos. Você é filho, você é filho. Você tem paz com Deus. A paz. Você entrou nesse templo, na casa de Deus, bonita por sinal, um templo abençoado. Fiquei feliz quando vi o templo. Mas isso daqui não é nada diante daquilo que Deus já te deu. E o que Deus te deu? Deus te deu o direito de ser chamado filho. Deus tem paz com você. Deus tem paz com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, a Bíblia, ela diz desta forma: Deus tratava a humanidade de duas formas. Havia, em um primeiro momento, dois povos. O primeiro povo era Israel, o filho primogênito de Deus, o povo escolhido, eleito. E Deus escolheu esse povo por filho. E todas as outras nações eram os gentios. Então só havia dois povos: o povo de Deus, Israel, e as demais nações. E aqueles que queriam buscar a Deus precisavam ir para Israel e lá se tornar um prosélito, ser discipulado pelos israelitas, se circuncidar também e praticar todos aqueles rituais para que Deus de alguma maneira começasse a te abençoar. Era assim que as nações eram tratadas. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, agora passou-se a ter três povos. Que povos são esses? Israel, a igreja e aqueles que não receberam a Cristo. Israel, a igreja e aqueles que não receberam a Cristo.
O fato, querido, que antes de nós sermos iluminados pelo Evangelho, capítulo 2 de Efésios, se você for rápido de Bíblia e quiser acompanhar, olha o que ele diz aqui, qual era o nosso estado. Capítulo 2 diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensa. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Versículo 2 do capítulo 2 de Efésios: em outro tempo antes andava segundo o curso deste mundo. Há uma música popular de um certo pagodeiro que diz assim: deixa a vida me levar. Quem já ouviu? Era assim que a gente vivia. A vida nos levava, mas não era a vida que nos levava. Havia um principado, um poder das trevas que nos guiava para o pecado, para as ofensas, para as iniquidades, e nós éramos mortos, escravizados a viver de modo que Deus vivia irado conosco. Era assim que a gente andava. Diz aqui o versículo 2: guiado segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste bem atenção, esse mesmo espírito está operando agora. Esse mesmo espírito continua escravizando pessoas agora, mas eu e você, aleluia, não estamos mais sob o domínio desse espírito. Eu e você estamos libertos dessa escravidão. Somos filhos de Deus agora. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Amado Deus. Então a nossa condição era essa, de escravidão. Olha o que Jesus continuou fazendo por nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui. Capítulo 2 de Colossenses 13 e 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Preste bem atenção. Havia diante de Deus documentos que apontavam o nosso erro. Havia diante de Deus registros que apontavam o nosso pecado. O acusador chegava diante de Deus e lhe apresentava diante de Deus e dizia: ele está errado aqui, está errado ali, está errado lá. E não havia justificativa, não havia jeito de em você escaparmos. Este era o nosso estado. Havia cédulas contra nós. Capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que ele pegou? A minha dívida, a tua dívida, e colocou lá na cruz. O sangue pagou, aleluia. O sangue de Jesus pagou o meu pecado, o teu pecado. Aê, Macauê, aleluia. Isso não significa que eu ainda não sou pecador. Eu ainda sou pecador. Eu ainda peco, eu ainda cometo erros, eu ainda falho, eu ainda sou pecador. Mas o diabo não consegue mais me acusar diante de Jesus. O diabo não consegue mais te acusar diante de Jesus, porque foi pago o preço. Aleluia. Aleluia. Imagine, irmão, você tem uma dívida muito grande e deve o pastor Danilo. O Danilo vai te perdoar. Mas aí ainda você continua precisando dele, ele continua te abençoando.
E quando alguém chega, ele está dizendo: você não vai cobrar. Ele diz: ele não me deve nada. Ele não me deve nada. Aê, Marcélia. Mas ele pecou ontem, ele não me deve nada. Ele pecou ontem, ele não me deve nada. Ele pecou mês passado todinho, ele não me deve nada. Aê, Mandecau, e paz com Deus. Paz com Deus, paz com Deus. Eu quero dizer algo para você: não sai debaixo desse sangue, não sai debaixo desse sangue, não sai debaixo dessa proteção, não sai debaixo dessa graça. Fica debaixo, fica debaixo, fica debaixo, aleluia. Se abriga debaixo dessa graça, se abriga debaixo dessa proteção. Diga para Jesus: eu sou pecador, é verdade, mas me perdoa. Sem ti eu não consigo viver, sem ti eu não consigo viver. Eu preciso de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Colossenses ainda capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz: e quando vós estáveis mortos, preste bem atenção, você não está morto mais, você não está morto mais, você está vivo, vivo para com Deus, vivo para com Deus. Para que você entenda, quando Adão, antes de Adão pecar, querido, Deus chegava no jardim e Adão percebia que Deus havia chegado. Aí é Marcélia, quando Deus descia do trono e via na viração do dia no jardim, Adão sabia: Deus chegou, Deus chegou, Deus já está aí. Vamos lá para o nosso lugar de intimidade. E Adão já logo ia diante de Deus, porque Adão percebia a presença de Deus. Adão não precisava ouvir a voz de Deus para saber que Deus estava lá. Ele apenas sabia: Deus já chegou, Deus já está aqui. Porque quem é vivo entende a presença de Deus. Quem é vivo sabe que Ele está. Mas aí Adão pecou, e agora ele morreu. Adão morreu. Adão não estava mais vivo, ele estava vivo, na verdade, vivo fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente. Então Deus chegou no jardim e esperou Adão naquele lugar, naquele ambiente que eles costumavam se comunicar. Adão não percebeu a presença de Deus. Então Deus começou a procurar: Adão, aonde você está? A Esséia. E quando Deus disse: Adão, aonde você está? Adão ouviu a voz poderosa de Deus e ele correu, ele se escondeu. Por quê? Porque o pecado nos acusa, o pecado nos faz fugir de Deus, o pecado nos aterroriza. Mas quando você sente que é perdoado, quando você sente que foi perdoado, meu irmão, você recebe a presença de Deus. Aleluia. Você enxerga essa palavra que o apóstolo João, pelo Espírito Santo, escreveu, capítulo 2 da sua segunda epístola. Olha só o que ele diz, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Jesus nos perdoou, é verdade, mas ainda pecamos, ainda somos pecadores,
mas quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque que diz o apóstolo, Ele é fiel, Ele está dizendo, o sangue de Jesus perdoa todo pecado. Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode negar a si mesmo. Não há pecado que Cristo não perdoe, não há iniquidade que o sangue não apaga. Aleluia. Eu não sei o que está te acusando, mas Deus manda dizer: tem perdão para você. É só confessar, é só falar o que você fez, que tem graça para ser derramada, tem renovo espiritual para você. Você não está morto, não. Aleluia, aleluia. Meus filhinhos, capítulo 2, versículo 1. Eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, não só apaga os nossos pecados, apaga de todos aqueles que vier, todos aqueles que vier, Ele apaga também, não perde a validade. Aleluia. Queridos, para que você entenda o quão maravilhoso Deus é, abre aí comigo este texto das Escrituras. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 26. Olha o que Jesus disse para uma mulher cananeia, uma mulher gentílica. Olha o que ele disse, capítulo 15, versículo 26. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A nossa condição era essa. Diga comigo, não é mais. Não é mais. Não é mais. Eu não sou cachorrinho. A da bandaia. O meu lugar não é do lado de fora. O meu lugar não é lá fora. Eu não como o que sobra. Eu não como migalha. Eu sento na mesa. O meu pão está na mesa. Eu não sei qual é o teu pão. O teu pão é o que você precisa. Se você veio precisar de cura, o teu pão está na mesa. Se você veio precisar de porta de emprego, o teu pão está na mesa. Se você veio precisar de libertação, o teu pão está na mesa. O teu pão está na mesa. Senta na mesa, pega o teu pão. Senta na mesa, pega o teu pão. Você não é cachorrinho, você é filho. Ai, demanda Esseia. O que você precisa está na mesa. Aleluia. Querido, imagina só. Deus prepara um banquete para você. Aí você vai lá e diga assim: eu estou de dieta, eu vou comer só alface, mas Deus preparou comida boa, comida forte, Deus preparou coisa boa, manjares. Ah, que suja. Mas aí você é acanhado. Será que eu posso sentar na mesa? Pode. Sabe por que você pode? Porque você tem paz com Deus. Será que eu posso pegar esse milagre? Pode. Você sabe por que você pode? Porque você tem paz com Deus. Será que eu posso tomar posse dessa libertação? Você pode, porque você tem paz com Deus. Você é filho de Deus.
mortas, eu estou falando com pessoas vivas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que Jesus perdoou, pessoas que o sangue lavou, pessoas que estão debaixo da graça. Olha o que diz: se eu e o pastor Danilo ligar na terra, liga no céu. Se eu e o pastor Ângelo ligar na terra, liga no céu. Tem gente esperando. Liga no céu aí, Deus. Liga no céu aí, Deus. Deus fala: a chave está na tua mão. A chave vem para você. Liga aí, que vai ser ligado aqui. Toma posse aí, que o anjo vai descer para te dar. Esta situação aqui não é para nós. Você não vai receber jamais a palavra. Espera lá fora. O que sobrar você recebe. Não, filho meu, filha minha, a mesa está posta. Coma o teu pão, recebe o teu milagre. Viva! Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, há um outro texto ainda em São Lucas, que eu e você não vai viver isso. O fato é que se trata de uma parábola. É uma parábola, uma alegoria. Mas por que Jesus está falando essa parábola? Capítulo 18, versículo 1 a 8. Ele diz a parábola do juiz iníquo. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também nesta mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de me fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. Disse Jesus: vocês ouviram o que disse o injusto juiz? Queridos, essa aqui não é a minha, nem é a tua realidade, porque Deus também é juiz, ou não é? Mas Ele não é injusto, Ele é bom, Ele é bom, Ele é fiel. Se haver alguma pendência ao teu respeito, o nosso Senhor Jesus, o advogado, está lá à sua direita e diz para ele: Pai, o meu sangue, Pai, a minha graça garante para ele e para ela esta bênção. Aleluia, aleluia. Outra coisa, eu e você, falo no espiritual, não somos viúvas. Era uma mulher em Israel que não tinha ninguém por ela, ninguém por ela. Era alguém que não tinha voz, alguém que não tinha fala. Ei, querido, você não é viúva. Você, além de ser filho, além de ser filha, você é a noiva amada de Jesus. Você é a noiva amada. Deus tem zelo por você. Deus tem ciúmes de você. Os olhos de Deus estão
atento a tudo que você faz, a tudo que você precisa. A Bíblia diz que Ele nos cerca por detrás e por volta. Aleluia! Se você abrir a boca para falar alguma coisa, Ele já sabe, Ele tem a resposta, porque Ele te ama. Aleluia! 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 Olha o que diz, versículo 7: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Será que Deus vai adiar a tua bênção? Ei, meu querido, pare de achar que a tua bênção é para amanhã. Há um texto nas Escrituras que diz: o nome de Deus é já. Há outro texto nas Escrituras que diz: apressa-te, ó Deus, em nosso auxílio. A hora é agora. Por quê? Porque temos paz com Deus. Paz com Deus. Para que você entenda o que é ter paz com Deus, o texto sagrado, depois você leia no livro de Esther. Quando Esther entrou no pátio principal, porque precisava ter uma audiência com o rei, mas ninguém podia entrar no pátio principal sem ser anunciado. Preste bem atenção, havia um pátio secundário, e você colocava o seu nome na lista, e o secretário dizia: está aqui fulano, beltrano, ciclano, obrigado, chama o ciclano. Mas Esther precisava falar com o rei naquela hora. Olha o que Deus está dizendo ao meu coração. Você que precisa de uma benção para hoje, entra no santíssimo lugar. Que bandaqueia, ai, é ceia. Aleluia. Deus não vai te matar. Por quê? Porque você está em paz com Ele. O sangue de Jesus Cristo te purifica de toda iniquidade. Entra no santo lugar, entra com confiança diante do trono da graça e diga para Ele: eu preciso é para hoje. Não posso esperar mais, não posso esperar mais. Ei, você que está desesperado, entra no santíssimo lugar. Deus tem bênção para você que está em desespero. A nossa irmã, ela disse aqui algo interessante e forte, e Deus falou no meu coração. Ela disse assim: os filhos de Belial disseram: é injusto. Pode ser injusto, é verdade. Eu não mereço essa bênção, é verdade. Mas eu não estou aqui por merecimento. Eu estou aqui para pedir graça. Eu estou aqui para pedir favor. Eu estou aqui por causa da paz. Da paz. A queimaceia. Eu mereço a morte. Eu mereço a espada. Eu mereço a confusão, a ignomia. Mas a graça me esconde. A graça me esconde. Davi disse para Deus certa vez, o salmista: Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, quem vai permanecer diante de ti? Se o Senhor examinar o homem, quem vai ficar de pé?
Quem vai ficar de pé? Quem vai ficar de pé? Alebacaue. Você vai receber, não é porque você merece, não. Você vai receber por causa da graça. Você vai receber por causa do sangue de Jesus. Você vai receber porque você creu. Aleluia! É porque você creu que você vai receber. Aleluia! Esther entrou diante do pátio principal, arriscou a vida. E agora? Mas o rei tinha um cetro. Quando o rei viu a sua noiva, a sua mulher, a sua amada, a sua amiga, a sua companheira, ele estendeu o cetro. Pode vir, Esther, que ninguém vai morrer hoje não. Ninguém vai morrer hoje não. Esther, o que é que você quer? Pede que até metade de um reino será dado a você. Pede, Esther, que até metade de um reino Deus tem bênçãos para você. Recebe essa palavra. Recebe esta palavra. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Se você quiser oração por imposição de mão, se você quiser oração por imposição de mão, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Nós vamos orar por imposição de mão. Se você quiser. Um irmão aqui quer. Tem mais alguém que quer? A irmã também quer. Arabandaqueia. Eba, ceia. Você que precisa de milagre agora. Eia, o pão está na mesa. O pão está na mesa. Acabanda, rabandara. Rebanda, ceia. Acabanda, ceia. Levanta suas mãos. Recebe, ó Deus eterno, esse irmão que precisa de milagre, essa irmã que precisa de cura, essa irmã que precisa de porta aberta, esse marido que precisa ser salvo, essa esposa que precisa ser salva, esse filho que precisa ser liberto, essa filha que precisa ser liberta, esse primo, essa prima, esse parente, esse que está perto, esse que está longe, ó Deus, dá ordem aos seus anjos e ministra sobre o teu povo, ministra sobre a tua igreja. Abençoa o pastor Danilo, abençoa o pastor Ângelo, abençoa a sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa a sua casa, abençoa toda esta igreja, abençoa esse ministério, abençoa o pastor presidente, abençoa todos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus.